Vamos explorar uma ideia que pode, de verdade, mudar o jeito como a gente enxerga a própria vida. A ideia é que a nossa memória não é um registro fiel do que aconteceu, sabe? Ela é, na verdade, uma história que contamos para nós mesmos. E o mais curioso, é uma história que está sempre sendo editada. Essa frase pode soar meio estranha, né? Mas é daqui que a gente parte. A ideia de que aquelas memórias que a gente mais guarda, ou até as mais difíceis, não são uma fotografia exata da realidade. Isso mexe com a nossa própria identidade. Vamos entender direitinho por quê? Para a gente entender isso, vamos começar pelo básico do básico. O futuro, se a gente parar para pensar, é uma projeção, uma simulação que a mente cria sobre o que pode acontecer, certo? E o passado? Bom, o passado também é uma atividade mental. Não existe um lugar físico chamado passado para onde a gente possa viajar. Ele só existe como uma reconstrução que acontece, adivinha onde? Exato, no momento presente. É isso aí. A única coisa que o nosso sistema nervoso consegue viver diretamente é o agora, o presente. O passado vira uma representação na nossa mente e o futuro uma simulação. As duas coisas são atividades que acontecem aqui agora. Ninguém está de fato acessando o passado. A gente está, na verdade, recriando ele neste exato momento. E essa é a grande pergunta que leva a gente para o próximo ponto. Se o passado não é um arquivo que fica guardado numa gaveta do cérebro, o que ele é então? Como é que funciona essa mecânica toda de lembrar das coisas? A gente costuma pensar na memória como se fosse um HD, sabe? Um arquivo é salvo, fica lá quietinho, intacto, para sempre. Mas a ciência mostra uma coisa muito mais viva, mais dinâmica. Lembrar é um processo. Cada vez que uma lembrança vem à tona, não estamos só lendo um arquivo. Na verdade, estamos reescrevendo ele. E olha só, existe um nome para isso: reconsolidação da memória. É um conceito-chave na neurociência. Basicamente, quando uma memória é puxada, ela se torna instável, maleável por um tempinho, antes de ser salva de novo. E é exatamente aí que a mágica, ou a edição, acontece. Vamos ver como esse ciclo funciona na prática. Primeiro, acontece alguma coisa e a gente forma uma interpretação inicial daquilo. Depois, um tempo depois, quando a gente lembra desse evento, as emoções e as crenças que temos hoje entram na jogada. Aí a memória é reescrita com essa nova camada de sentido e salva de novo. E o resultado? Essa versão alterada se torna nova verdade para a próxima vez que a gente for lembrar. Isso tudo leva a gente a uma conclusão, que é, assim, impressionante. Se não lembramos do evento em si, porque ele está sempre sendo modificado, o que é que de fato fica registrado na nossa cabeça? O que a gente guarda não são os fatos brutos, frios. O que a gente guarda é a história que a gente criou sobre aqueles fatos, a nossa interpretação, o significado que a gente deu, a emoção que sentimos. É por isso que a memória é algo tão pessoal. A gente não é um arquivista do nosso passado, a gente é o biógrafo dele. Isso explica tanta coisa, não é mesmo? Quantas vezes a gente já não viu uma discussão entre amigos, na família, sobre como algo aconteceu no passado? Ninguém está necessariamente mentindo. Cada um só construiu uma narrativa diferente a partir do mesmo evento, baseado na sua própria interpretação, na sua própria emoção. E aqui a gente chega, talvez, no ponto mais profundo de toda essa conversa. Não é o passado que define a gente. Somos nós, aqui no presente, que definimos o nosso passado. O nosso estado de espírito hoje, nossas crenças de hoje, tudo isso colore, reinterpreta e dá um novo significado para tudo que já aconteceu. Mas, atenção, é muito importante entender essa diferença. Não se trata de negar a realidade ou de fingir que certas coisas não aconteceram. Os fatos são os fatos. O ponto é que a gente pode mudar a história que contamos sobre eles. A gente pode mudar o peso que eles têm, o lugar que eles ocupam na nossa vida. E a consequência disso tudo é libertadora. Conforme a gente cresce, aprende, evolui, a nossa história pessoal evolui junto. Um evento que antes era visto como um trauma pode, com o tempo, ser reinterpretado como uma fonte de força. Uma falha pode virar uma lição valiosa. O passado deixa de ser uma âncora e passa a ser um reflexo de quem somos agora. Ok, com todo esse poder nas mãos, a gente chega na parte prática. Se podemos reescrever a nossa história, qual história estamos escolhendo fortalecer no dia a dia? Essa frase, não alimente a história ruim, é um conselho, nossa, muito poderoso. Então, o ponto central é este.
Toda vez que ficamos remoendo uma memória dolorosa, não estamos só visitando o passado, estamos ativamente reforçando as conexões neurais daquela dor. É como reprogramar o cérebro para o sofrimento. Mudar a narrativa, então, não é ser falso consigo mesmo, é ser inteligente. É usar o próprio funcionamento da nossa mente a nosso favor. Então, para a gente amarrar tudo, o passado é um processo, não um lugar. A memória é uma narrativa, não um fato cravado na pedra. O presente é quem manda no passado. E talvez o mais importante de tudo, a história que a gente se conta sobre a vida não precisa ser uma prisão. Ela pode e deve ser uma ferramenta de libertação. E a gente termina com essa reflexão. Se entendermos que não somos meros espectadores do nosso passado, mas sim seus autores, seus editores ativos, que tipo de história vamos escolher contar a partir de hoje? A responsabilidade e, ao mesmo tempo, o poder estão todos com a gente.